E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Bis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 29. O conteúdo é meteorologia. Bom, para falar sobre a meteorologia, ela vai competir os estudos dos fenômenos físicos da atmosfera, que se manifestam ali numa localização que é precisa e num período de tempo relativamente curto, a que se convencionou a chamar de tempo. O método que é desenvolvido pela meteorologia, ele vai permitir atualmente a realização de previsões que são fiáveis, do estado atmosférico a curto prazo, horas, dias e semanas, que são fundamentais para a organização de inúmeras atividades humanas. O tempo, ele é comumente confundido com o clima. No entanto, este último, ele é a análise a largo prazo dos fenômenos e é características atmosféricas de uma determinada região, ou seja, média do comportamento meteorológico em anos. Em resumo, o clima e o tempo atmosférico, eles são duas formas complementares de descrever um ambiente atmosférico, utilizando essencialmente os mesmos elementos. Ou seja, pressão atmosférica, temperatura, umidade, precipitação, radiação, relevo, altitude e etc. Mas, fazendo referência às diferentes escalas de tempo, a gente tem um método científico para análise do tempo, que é o estudo dos fenômenos atmosféricos e a sua variação temporal, com enfoque aí no caso, na nossa observação, descrição, hipóteses de coletas de dados, análise e interpretação de resultados, isso a fim de prever e reconhecer padrões de tempo na atmosfera terrestre. Praticamente, todas as atividades humanas, elas dependem dos dados coletados nas estações meteorológicas, ou seja, desde o dia a dia do cidadão, como até as mais importantes atividades econômicas. Quais são essas atividades? A agricultura, os transportes, o turismo, a pesca, a comunicação e etc. As técnicas que são utilizadas para coletar ali esses dados atmosféricos, eles irão variar de observações que são convencionais realizadas por observadores. Este gigantesco esforço, ele vai ser coordenado por um órgão das Nações Unidas, que é a Organização Meteorológica Mundial, ou seja, OMM. No Brasil, as observações, elas são feitas pelas redes de estações meteorológicas no Instituto Nacional de Meteorologia, que é chamado de INMET, que vai administrar mais de 400 estações. Ele possui ali 10 distritos regionais que vão receber e vão processar e enviar esses dados para a sede, que é localizada ali em Brasília, no Distrito Federal. A sede, por sua vez, ela processa esses dados e os enviam por satélite para todo o mundo. Bom, já que eu falei sobre meteorologia, bora agora falar sobre a previsão do tempo. É bem legal quando a gente fala da previsão do tempo, porque você pode observar que essas informações, elas são dadas pela TV,
pela internet, por rádio, ou seja, quando se fala de previsão do tempo, pode realizar previsões e entender todo o funcionamento ocorrido na atmosfera e todos os aspectos climáticos nos mais distintos lugares do nosso planeta, que foi e é, na realidade, uma importante conquista para a nossa humanidade. Atualmente, temos esse acesso dessas informações acerca aí do comportamento atmosférico, ou seja, toda vez que eu falo de comportamento atmosférico, eu estou falando da nossa atmosfera, né? Que através da previsão do tempo, né, em decorrência ali das facilidades das telecomunicações, temos contatos por meio da televisão, jornais, rádio, internet, entre outros meios de comunicação. O profissional que realiza tal estudo vai ser o meteorologista, que a partir das análises de dados, como a temperatura diária e a umidade da pressão e ventos. Veja aí que nessa imagem que está aqui no slide, que está aí na telinha, a gente tem 26 graus Celsius, né? A gente tem manhã, tarde, noite, a gente já vê a previsão para segunda-feira, para terça-feira, quarta, quinta, sexta. Você pode ver que o céu está ali parcialmente nublado, pode ter tempestades, o céu está ensolarado ou pode estar com algumas nuvens, enfim, é a previsão do tempo que acontece na nossa atmosfera. E consegue realizar, é lógico, um cruzamento desses dados, desses elementos e fazer a previsão do tempo. E assim fornece informações dos dias que vão chover, dos dias que irão fazer sol e qualquer outra variação climática, ou seja, o tempo. A coleta aí dessas informações ou dados, elas são feitas nas inúmeras estações de meteorologia, que são dispersas em distintos lugares no mundo. Esses aí são os lugares específicos para a realização da previsão do tempo, onde são ali instalados os aparelhos, como o termômetro, que mede as temperaturas, o anemômetro, que vai medir a velocidade do vento, o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva, o higrômetro, que vai medir a variação relativa do ar, e também o barômetro. Bom, além ali das estações meteorológicas, esses aparelhos eles são instalados também em navios, aviões, em balões sondas que registram todas as condições do tempo atmosféricos nos continentes, nos oceanos e em grandes altitudes. E aí, para a realização dessas previsões, utilizam-se também satélites. Esses aí enviam informações que são mais precisas, uma vez que tem ali uma visão dos deslocamentos das massas de ar que acontecem na nossa atmosfera. Aparentemente, a previsão do tempo ela não tem muita importância. No entanto, esse trabalho ele é relevante para a nossa sociedade, em suas atividades econômicas, ou mesmo aí no cotidiano de pessoas, principalmente na agricultura. Por quê? A previsão do tempo ela vai ser utilizada para o planejamento do plantio e a colheita de lavoura, que também pode prevenir contra a chegada de geadas no caso, granizo e secas. Isso é lógico com a previsão do tempo, onde o agricultor ele vai planejar o seu plantio e a sua colheita. Isso em lugares que ocorrem esses fenômenos de maior magnitude, como furacões, enchentes, os serviços que são meteorológicos, ele vai permitir
principalmente a retirada de pessoas e antecipar ali os possíveis contratempos. Na imagem que eu gostaria que vocês observassem aí na telinha, está justamente este serviço de previsão de tempo. Ou seja, vai ocorrer uma enchente. Então a gente antecipa a retirada dessas pessoas, para que essas pessoas não possam sofrer ali os possíveis contratempos. Quando falo desses contratempos, eu posso falar principalmente em relação à questão dos números de morte que acontece com esses fenômenos da nossa atmosfera. Outra finalidade aí desse tipo de serviço é de auxiliar o transporte aéreo e marítimo em suas respectivas trajetórias, evitando assim os acidentes, porque os satélites eles irão ter ali uma visão mais privilegiada da massa de ar que está na atmosfera e assim ele pode fazer a sua trajetória, evitando as tempestades, os furacões, os tornados que podem prejudicar ali o seu trajeto. Bom, hoje o nosso assunto foi sobre meteorologia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.